Muito bem. Bom, pessoal, a aula de hoje ela é sobre genética e exercício físico. Qual é a ideia dessa aula, tá? Já de antemão colocar aqui para vocês que a ideia não é falar para vocês sobre como prescrever o treinamento, o exercício para a genética. A ideia é fazer uma associação, mostrar para vocês o que tem de informação da genética hoje na literatura e de que forma que isso vai alterar, na verdade, a prescrição de exercício físico no futuro, porque ainda é uma coisa muito nova, muitas poucas pessoas que ainda têm contato ou já têm contato com esse tipo de informação. Então, a ideia é trazer para vocês o que tem hoje de associação, de relação da genética, as descobertas da genética que envolvem a prática ou a prescrição do exercício físico e como isso pode afetar o futuro da educação física. Essa é a ideia, tá? Deixa eu começar falando um pouquinho sobre a minha pessoa. Quem sou eu? Tá? Por que eu vou falar sobre genética e exercício? Por que você deve me escutar falando sobre genética e exercício, tá? Eu sou formado em Educação Física, me formei em 2002, eu comecei a minha graduação em 1999 na FMU, e desde aquela época eu já ouvia falar, assim como vocês provavelmente já ouviram falar, que a resposta ao exercício físico tinha relação com genética, certo? Vocês também já devem ter ouvido falar isso durante a formação, durante a vida profissional de vocês. Porém, quando eu entrei na faculdade em 1999, o projeto Genoma, que foi aquele que sequenciou o DNA do ser humano, ele não tinha finalizado ainda. Na verdade, ele foi finalizado depois que eu acabei minha faculdade. Então, sempre a gente teve a ideia de que a genética tinha um papel importante na resposta do exercício físico, mas pouco se sabia sobre isso. E ainda hoje, mesmo com o avanço, já faz mais de 15 anos que o projeto Genoma finalizou, a gente ainda não sabe exatamente como funciona. Vou trazer para vocês aqui um apanhado de tudo que a gente tem hoje, para vocês verem que no futuro as informações precisam estar bem mais claras para a gente utilizar. Quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer especialização e acabei fazendo especialização em fisiologia do esforço, biomecânica e, mais recentemente, a última em psicobiologia e exercício físico, sempre associado ao exercício físico. No final dessa minha especialização em psicobiologia, eu acabei, baseado no trabalho que eu tive que fazer durante essa pós-graduação, acabei sendo estimulado a subir o Monte Kilimanjaro. E lá na África, o monte mais alto da África, 6.000 metros de altitude, quase, 5.985. E lá eu tive uma ideia de estudar a relação genética com o mal da montanha. Por que algumas pessoas passam mal na montanha e por que outras não passam? Tá? Pesquisei bastante e vi que tem várias teorias, mas que talvez pudesse ter uma interferência genética, principalmente baseada com diferença com o percentual de tipos de fibra que a gente tem. Fibras tipo 1 e fibras tipo 2, principalmente as fibras do tipo 2X. E investiguei isso no meu mestrado e concluímos que sim, existe uma associação entre o risco da pessoa desenvolver o mal da montanha, baseado no aumento de glicose que algumas pessoas têm em detrimento a outras pessoas, né, em comparação a outras pessoas, e que este aumento de glicose está associado sim com um genótipo específico de um gene que tem um polimorfismo, que a gente vai falar sobre ele mais à frente, que é o gene da alfa-actinina 3. Baseado nisso, depois eu acabei sendo convidado a escrever um capítulo de um livro que saiu na coleção literária do CREF, no ano passado, em 2019, final de 2019, o CREF lançou, o CREF São Paulo lançou uma coleção comemorando os 20 anos de existência do escritório regional, e eu fui convidado a escrever um capítulo de livro no livro número 12 da coleção, que é o livro de métodos contemporâneos para a elaboração de programas de treinamento de alto rendimento. E o meu capítulo, o primeiro capítulo do livro, chamado Genética e Preparação Física, onde eu falo um pouquinho sobre qual é a importância das informações da genética para a prescrição de treinamento de alto rendimento. E além disso, eu sou idealizador da Academy Health Science Performance, essa plataforma que vocês estão assistindo a aula hoje aqui. Para quem está dentro da plataforma própria da Academy, aqui você tem outros cursos para fazer. Para quem está direto no YouTube também, o YouTube é exclusivo da Academy, a gente também tem algumas informações, alguns vídeos aqui para vocês, tá? Legal. Bom, vamos dar sequência
falando já com uma parte genética. Eu vou fazer primeiro uma introdução sobre a parte genética, sobre o que vem lá do genoma humano, para que vocês consigam entender. O profissional de educação física, ele dificilmente tem essas informações durante a sua formação. Agora, alguns cursos de educação física estão entrando com genética aplicada, atividade física, esse tipo de coisa, mas não é todo curso que tem isso ainda. Então, essas informações que a gente já teve, na verdade, na nossa formação básica, lá na aulas de biologia, na aula de ciências, eu vou passar um pouquinho para vocês. Não sou geneticista, então também não vou aprofundar demais, vou passar o conhecimento básico, superficial sobre o DNA, para que a gente possa depois discutir, porque a gente precisa ter esse conhecimento básico, inicial, para que a gente possa realmente entender como isso vai afetar o nosso dia a dia na profissão mais na frente, ok? Então, vamos lá, qual que é a ideia do genoma humano? O que foi o Projeto Genoma? O Projeto Genoma é um projeto que envolveu uma colaboração de diversos países, com diversos cientistas, pesquisadores, que um deles lá no começo da década de 80, mais ou menos, começo final da década de 80, na verdade, pensou, falou assim, que tal a gente sequenciar o genoma humano, todo o nosso DNA, vamos encontrar todo o nosso DNA? Tá bom, ok, mas o que significa isso? Nosso DNA ele é composto por sequenciamento de bases nitrogenadas. Eu vou falar um pouquinho para vocês mais pra frente o que são essas bases nitrogenadas, mas vocês lembram disso, adenina, timina, citosina e guanina. Você tem sequenciamento dessas bases, então você tem lá A, T, C, A, C, C, G, T, C, isso. Só que a gente nunca sequenciou isso, até o Projeto Genoma, para saber exatamente quantos pares de base compõem o nosso DNA. A gente sabia que o nosso DNA era composto por esse sequenciamento de bases, mas qual o tamanho disso? Essa era a ideia do Projeto Genoma, sequenciar o genoma inteiro do humano. Por quê? Porque imaginava-se que ao ter essa informação, automaticamente você conseguiria acabar com diversas doenças. Agora eu tenho o sequenciamento inteiro do ser humano, do DNA do ser humano, então eu consigo saber que, olha, tal gene determina a produção de tal proteína. Ok, legal. Então, se a pessoa tem alguma deficiência, que seja, por exemplo, uma hipertensão, uma diabetes, eu já consigo saber qual é o gene que tem uma certa mutação, um certo problema, e eu consigo atuar direto ali. Essa era a ideia. Pretende-se que isso realmente ocorra mais no futuro, mas antes a gente precisa entender profundamente todos os genes. Só para vocês terem uma ideia, tá? O sequenciamento do genoma humano chegou num total de 3 bilhões de bases nitrogenadas em sequência, ou seja, A, B, C, D, 3 bilhões. E custou $1 por base nitrogenada, ou seja, foi um custo de 3 bilhões de dólares para conseguir sequenciar o genoma humano. Legal. Dentro desses 3 bilhões, nós encontramos em torno de 25 a 30 mil genes. Então você imagina agora a gente conseguir pegar esses 30 mil genes e entender perfeitamente como eles funcionam. Qual a função, sobre quais circunstâncias é que eles são ativados, o que causa as mutações, porque vocês vão ver mais para frente que nós temos mutações nos genes. Nós não somos todos iguais. Então, se você sequenciou o DNA humano, podemos dizer que todos somos iguais? Né? Não, então teria que fazer um DNA para cada pessoa? Não, a gente já encontrou o sequenciamento nos seres humanos, agora a gente procura entender quais são as diferenças que ocorrem. Para você ter uma ideia, eu vou falar isso mais para frente, tá? Nós temos 99% de semelhança entre os seres humanos pensando na questão do DNA. Tá? Então, por que somos tão diferentes? Vou falar isso para vocês daqui a pouquinho. Então, olhando aqui para o nosso DNA, nós temos aqui, vou até passar aqui a fita que vocês conseguem ver, legal. Nós temos aqui a dupla hélice, né? A fita de dupla hélice, ligando um lado para o outro. Como é que funciona isso? Qual que é a ligação? Então, nessa fita aqui, nós temos basicamente as ligações dos carboidratos, tá? Da ribose aqui no caso. Então, nós temos aqui um carboidrato com 5 carbonos, certo? Temos aqui o carbono 1 se ligando à base nitrogenada, aqui no caso uma timina. Aqui o segundo carboidrato aqui com o carbono 1 ligando com uma adenina. O terceiro carboidrato aqui, ó, terceira ribose se ligando pelo carbono 1 numa citosina. E vocês percebem então que sempre a ligação da base nitrogenada se dá pelo carbono número 1. E aí nós temos aqui o carbono 1, carbono 2, carbono 3. O carbono 3 recebe a ligação com o carboidrato de baixo. Então nós temos um sequenciamento, várias riboses uma embaixo da outra, para que você consiga ter essas ligações de um lado para o outro aqui. E para fazer a ligação de uma ribose com a outra,
eles se ligam através do carbono 3. Tá vendo? O de baixo vai se ligar numa ligação fosfato ao carbono 3 do de cima. O que está aqui, tá, ele vai se ligar pelo carbono 5. Então, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5. Quinto carbono se liga ao fosfato e se liga ao carbono 3 do que está acima ou do que está abaixo, depende da forma como você vai encarar. Isso aí fica claro mais pra frente quando a gente for falar sobre a ordem do DNA. Então nós temos aqui a constituição de um nucleotídeo. O que é um nucleotídeo? É essa ligação do açúcar, da ribose, com o fosfato mais a base nitrogenada. Então nós temos aqui, ó, o açúcar fosfato mais a base, que no caso aqui é uma guanina. Quando nós ligamos os três, nós temos o que a gente chama de nucleotídeo. Então o DNA é formado por um sequenciamento de nucleotídeos, que nada mais é do que o carboidrato, o açúcar ligado ao fosfato e a sua base nitrogenada. Então um sequenciamento de bases nitrogenadas que estão ligadas ao açúcar, que tem o nome de nucleotídeo. E aí você forma a fita de DNA. Aqui, ó. A fita com os açúcares, os fosfatos, ligando um açúcar no outro, e as bases nitrogenadas aqui, certo? E aí você tem a outra parte da fita, que vem do outro lado, se ligando aqui por uma ligação de hidrogênio, tá? E você percebe que a ligação é sempre pensando no G com C, ou guanina com a citosina, e no T com A, então adenina para timina. Então você sempre tem essa ligação. Então aqui você tem um G, do outro lado da fita vai ter que ter um C. Você tem um T, do outro lado da fita vai ter que ter um A. Tem dois As, do outro lado da fita tem que ter dois T's, tá aqui, ó. E aí você vai formando a dupla hélice, a dupla fita, no caso, né, da DNA. Aqui, ó, a dupla fita completa. E aí essa dupla fita, ela se torce formando uma dupla hélice. Mas por que isso aqui ocorre? Isso aqui ocorre, pessoal, porque eu falei para vocês, nós temos 3 bilhões de nucleotídeos aqui, ó, sequenciados. Imagina só você esticar isso, tá? Então você vai enrolando para que você consiga armazenar toda essa informação no núcleo da sua célula. Tá? Então isso precisa estar muito bem condensado. Então eu falei para vocês aqui, ó, o esqueleto de açúcar fosfato, e aqui você tem a ligação dos nucleotídeos, da base nitrogenada formando o nucleotídeo. Então a adenina com a timina, a guanina com a citosina. Ok. Quando eu falei para você que o carbono se liga, que um nucleotídeo se liga ao outro baseado no carbono 5 e o de baixo se liga ao de baixo no carbono 3, é justamente por isso que a gente chama a fita 5' 3'. Tá? Por quê? Porque eu estou pegando sempre a ordem do carbono que está se ligando do carbono 5 para a ordem do nucleotídeo que está se ligando com o carbono 3. Por isso que é 5', 3'. Então, sempre que você olhar uma fita de DNA ou de RNA que vão te falar sobre isso aqui, essa é a sequência 5', 3'. É por causa disso, tá? Então, eu estou mostrando para você que é isso aqui, ó. O carbono 5 ao carbono 3, que é o que está embaixo, tá vendo? Em cima aqui o 5, aqui é o 3. Então, para eu ler essa linha aqui, essa fita do DNA, eu vou ler daqui de cima 5', aqui embaixo 3'. Por quê? Porque eu estou ligando o terceiro carboidrato, o terceiro carbono aqui embaixo e o quinto carbono em cima. Então essa fita vem 5' de cima, 3' para baixo. Perfeito? Ok, essa parte do DNA básico. E esse DNA ele vai formar o nosso cromossomo. Tá? Então nós sabemos que nós temos 23 pares de cromossomo, né? 23 que vem do seu pai, 23 que vem da sua mãe, e que dentro desses cromossomos está toda a informação genética que está sequenciado nesta sequência de bases nitrogenadas, ou sequência de nucleotídeos. Então aqui nós temos a dupla hélice de DNA, ok? Essa dupla hélice de DNA, ela vai se enrolando em proteínas, algumas são conhecidas como histonas e algumas outras não histônicas também, tá? Formando aqui o que a gente chama de cromatina, tá? Um filamento de cromatina. E esse filamento de cromatina também vai se enrolando, vai se condensando, até que isso vai se retorcendo e se juntando bem até formar aqui um cromossomo. Ok? Tá? Então imagina só, se a gente esticar essa fita inteira, ficaria algo extremamente longo.
Então a gente vai condensando, enrolando, para cada vez caber num menor espaço e formar um cromossomo. Ok. E aqui estão os nossos 23 cromossomos. Então nós temos cromossomos de tamanhos diferentes, esse aqui é o cromossomo 1, o 2, o 3, o 4, tá? Tudo isso aqui foi baseado nos resultados do projeto Genoma. Então nós temos basicamente 44 cromossomos no nosso corpo que nos dão informações de características de comportamento, de características físicas e tudo mais. E nós temos 2 cromossomos que são os cromossomos sexuais. Nós temos o cromossomo X e o cromossomo Y, sendo que você tem o XX a mulher e o XY o homem. Okay? Então, basicamente, você tem esta relação dos cromossomos. Aí, legal. Aí você vai perguntar, legal, então, olha, o cromossomo 1 ele é extremamente grande, certo? O cromossomo 21 ele é bem pequenininho, ok? Então, podemos supor que no cromossomo 1 eu tenho mais genes do que eu tenho no cromossomo 21, certo? Seria fácil eu imaginar isso, né? Porém, não é bem isso que não é bem assim que funciona. Estou vendo aqui pelo meu celular se a conexão está funcionando direitinho, tá? Então, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se não perdeu conexão com vocês, ok? Então, vamos lá. Não é bem assim que funciona. Não é porque o cromossomo é grande que você tem a quantidade de genes alta. Então, olha só que interessante. Então, aqui tá no gráfico em azul, você tem a quantidade, o tamanho, na verdade, dos cromossomos, do 1 até o 21. Você percebe que do 1 ao 21 vai diminuindo mesmo. O 1 é maior, o 2 é o segundo maior, o 3, o 4, o 5. Mas, vamos pensar em número de genes por cromossomo. O número 1 realmente é o que tem maior quantidade de genes, tá? Você tem aqui uma quantidade X de genes, mais de 2.000 genes no cromossomo 1. Porém, o segundo cromossomo é o 2. Mas olha o terceiro. O terceiro cromossomo que mais tem genes, tem quase 1.500 genes, é o cromossomo 19. Olha o tamanho do cromossomo 19 aqui, ó. Você vai falar para mim, mas como é que pode um cromossomo ser tão pequenininho, tá? E ter quantidade de genes tão grande? Porque se você imaginar, por que o cromossomo é grande ou pequeno? Pela quantidade de sequenciamento de pares que ele tem, certo? Porque você tem essa informação que se liga ali nas histonas, formando a cromatina, vai se condensando e formando o cromossomo. Então você imagina que quanto maior o cromossomo, maior a quantidade de pares de base ele tem no sequenciamento dele, certo? Ok. Eu comentei com vocês que nós temos 3 bilhões de bases nitrogenadas na sequência, né? Desses 3 bilhões, nós temos em torno de 30.000 genes, tá? E essa diferença do porquê que ocorre maior quantidade de genes no cromossomo maior ou menor, vou explicar daqui a pouquinho para vocês, quando eu for falar como é que funciona esse sequenciamento de pares para que você realmente consiga produzir uma proteína, um aminoácido no caso, tá? Da onde vem essa informação? Será que todas as informações dessas pares, será que todo esse sequenciamento é um gene? Todo esse sequenciamento codifica alguma coisa ou tem partes desse sequenciamento que não codificam nada? Então vamos lá. Por que somos tão diferentes? Como eu comentei para vocês, nós temos 99,9% de semelhança entre os seres humanos. Então nós temos 3 bilhões de genes, de pares de base sequenciais, né? E nós temos 99,9% de semelhança nesse sequenciamento. Pensa só, pessoal, nós estamos falando de 3 milhões, 30 milhões de diferenças. Então você imagina só, eu posso ter uma diferença da minha esposa, por exemplo, no primeiro cromossomo com várias diferenças. Vamos gerar vários genes diferentes dela, que vão gerar várias características pessoais, físicas e comportamentais diferentes dela. Isso se eu tiver 1 ou 2 mutações, já pode me gerar diferenças comportamentais, físicas, características pessoais que são diferentes das outras pessoas. Como que ocorrem essas mutações? Basicamente 3 tipos de mutação, tá? Uma que a gente chama de troca de nucleotídeo, então a gente já sabe o que é um nucleotídeo, certo? É o açúcar fosfato com a base nitrogenada. Então nós temos aqui, ó, o sequenciamento normal seria AAC, GCA, GCC, CCG, ok? E aí uma outra pessoa pode ter no DNA dela essa sequência, ó, AAC, GAG.
GTA ao invés de GCA. Percebe que houve uma troca aqui, ó. O GCA, que era o normal, entre aspas, mudou para a pessoa para GTA. Qual que é a relação dessa diferença? Qual a importância dessa mudança? Se eu mudei, pessoal, este nucleotídeo, muito provavelmente na outra parte da fita também houve uma mudança, certo? Porque o C se liga com o G e o T se liga com o A. Então, neste momento da fita, a pessoa vai ter um GTA ao invés de um GCA. Quando você for transcrever isso lá para o RNA, lembrando que no RNA você não tem mais o T, a timina, o T se transforma em U de uracila. Então ela vai ler um GTA, ela iria ler, no caso, um CAT, mas ela vai ler um CAT, porque na verdade você vai ter o U aqui no lugar, certo? Então você vai ter um CAT. O que seria um CGA, um CGT vai virar um CAT. Isso pode mudar muita coisa, tá? Por quê? A gente vai ver mais pra frente que esse sequenciamento de cores aqui tem uma relação importante. Quando você vai codificar a informação genética e traduzir isso para um aminoácido, cada aminoácido ele é codificado através de uma sequência de 3 nucleotídeos. Então, esses 3 nucleotídeos A a C, eles codificam um aminoácido específico. Então, quando você coloca GCA, ele vai codificar e vai produzir um aminoácido específico. Quando você coloca GTA, muito provavelmente vai produzir um outro aminoácido. E às vezes essa mudança desse aminoácido na formação da proteína pode gerar uma proteína que não tem função, pode gerar uma proteína defeituosa, pode gerar uma parada na produção da proteína, o seu corpo entendeu, o seu ribossoma entender que ali é o momento de parar a proteína e produz uma proteína incompleta que acaba sendo degradada. Então, essas são as mutações que ocorrem. Você pode ter essa troca de nucleotídeo, você pode ter uma deleção de nucleotídeo, e às vezes não é um só, às vezes são vários nucleotídeos que são completados no DNA da pessoa. Então você imagina só, você tem aqui ó, a CGCA, então uma outra pessoa vai ter a CG, aqui não tem mais o T, ou no caso o C. Então o aminoácido que vai ser codificado vai ser G, o AG. Tá vendo que jogou um pouco para frente? Então um novo aminoácido que vai ser produzido. Ou uma inserção. Então aqui no final ó, do sequenciamento de nucleotídeos, você tem aqui um G a mais, né? E isso vai gerar também um aminoácido diferente, tá? Então nós temos diversas dessas mutações e muitas dessas mutações são comuns. O que significa que ela é comum? Muitas pessoas no mundo têm a mesma mutação. Quando isso ocorre com aproximadamente 1% da população inteira, a gente chama essa mutação de polimorfismo. Então, qual a diferença da polimorfismo para uma mutação? Todo polimorfismo é uma mutação, nem toda mutação é um polimorfismo. Para ser considerado um polimorfismo, você tem que ter uma frequência de pelo menos 1% da população mundial. Alguns autores colocam um pouquinho mais, 3%, 5%, mas é normal você encontrar em torno de 1%. Então, você tem aqui, ó, por exemplo, um gene X, tá? Um gene qualquer, onde você tem uma mutação aqui, ó, o AATT, esse T troca e vira um G. Quando mais de 1% da população tem essa mesma troca, a gente fala que isso aqui é um polimorfismo, ok? E os polimorfismos são responsáveis por 90% das variações dos indivíduos. Por isso que é extremamente importante a gente saber essa diferença. Porque existem mutações, ok? Algumas mutações são extremamente raras, poucas pessoas têm, e precisa ser investigado mais a fundo, caso a caso. Porém, muitas dessas mutações são normais às várias pessoas. E eu vou falar para vocês sobre 4 polimorfismos mais para frente, tá? Então, voltando aqui ao genoma humano, como eu falei para vocês, 99,9% idêntico entre todos os indivíduos. E esse 0,1% é decorrente de variações baseadas nessas mutações, sendo que 90% dessas variações ocorre por causa de polimorfismos. Legal. Olha aqui. Aqui já estou falando de RNA, tá? Então você tem aqui ó, o U, tá vendo? O U seria o C ou T do DNA. Então nós temos aqui a uracila, citosina, adenina e guanina. Quando você vai transcrever a fita do DNA, você vai pegar 3 pares de bases na sequência e isso é chamado de códon, tá? Esse códon, esses 3 códon, na verdade, não é mais nada que significa código, ok? Então nós temos um código aqui ó, de 3 bases nitrogenadas. Quando esse RNA ele for transcrito lá no ribossomo, ele vai entender que a sequência UUU
é para produzir uma fenilalanina. Então ele vai produzir, a ribossomo vai produzir uma fenilalanina. Acabou. Quando for o UA, vai ser uma leucina. E olha só que interessante, nem todos os códons produzem aminoácidos. Por quê? Porque você tem que dar uma sinalização para o ribossomo da onde começa a transcrição, certo? Chegou lá a fita do RNA, o ribossomo vai se compilar, vou mostrar para vocês logo mais essa imagem, e ele tem que saber, tá legal, aonde que eu começo a ler? Então nós temos aqui, ó, o código de início, que é a produção de uma metionina, que é esse código aqui, ó, AUG. Então, ele sempre vai começar a ler a fita da RNA através desse AUG. Então, você vai ter a produção de uma metionina, legal, começou a produção da proteína. E aí você vai produzindo, então você tem um AUG, na sequência você tem um ACU, então ele faz uma trionina, aqui eu já estou sendo hipotético, tá? Depois vem um CCU e produz uma prolina, depois vem um CAC, produz uma histidina, e aí na sequência você tem, imagina só que você tem um CA e produz uma serina. Legal. Mas tem uma pessoa que tem uma mutação e não tem esse C aqui, ó. Essa pessoa tem um A. Então seria um AA e não um CA. Então ao invés de produzir uma serina, essa pessoa vai produzir um UAA. Olha o AA aqui, ó. UAA. É um stop codon. O que é stop codon? Existem três, tá vendo? O AA, o AG e o GA. Stop codon significa que é um código de parada. Seu ribossomo leu lá o código de início, a metionina, produziu e começou a produzir. Aminoácido, ele vai produzindo a proteína. Quando ele encontra esse código de parada, o que ele faz? Acabou, a proteína está pronta. Mas ela não estava pronta. Era para produzir uma serina. E aí a mutação que eu tenho faz com que eu não tenha esse C, eu tenho uma troca de nucleotídeo deste C por um A. E eu gerei um código de parada muito antes, muito cedo. Então eu vou ter uma proteína incompleta que muito provavelmente vai ser degradada e eu não vou ter essa função. Existem alguns polimorfismos, existe um deles que é bastante importante pensar no exercício físico, que ocorre justamente isso. Você tem a troca de um nucleotídeo e essa troca desse nucleotídeo faz com que você tenha uma produção incompleta de uma proteína e essa proteína seja degradada, ou seja, a pessoa que tem esse polimorfismo não produz a proteína específica que deveria. Isso gera, obviamente, alguma situação que possa ser benéfica ou maléfica, a gente vai discutir isso mais para frente. Então é dessa forma que a gente tem a informação genética, a importância do genoma. A informação genética que veio lá, a gente tem agora o sequenciamento dos 3 bilhões, a gente já sabe agora todos os genes do nosso corpo, qual o sequenciamento dele, já conseguimos entender agora as variações por causa das mutações e o que isso pode ocorrer. Legal. E aí nós temos o seguinte, esse sequenciamento diferenciado gera os genótipos diferenciados. Então dentro de um polimorfismo eu tenho alguns genótipos. O que seria esse genótipo? Então vamos pensar o seguinte, tá? Eu tenho um gene que veio do meu pai, uma parte que veio do meu pai e uma parte que veio da minha mãe, certo? Lá nos cromossomos eu tenho ali o sequenciamento de DNA dos meus pais, sequenciamento da minha mãe, então eu tenho um gene que veio da minha mãe e um gene que veio do meu pai. Ok. Quando eu vou produzir essa proteína, eu tenho os dois cromossomos sendo abertos, sendo lidos ali, sendo produzida essa proteína, ok? Mas vamos supor que a minha mãe tenha uma variação, uma mutação genética no código do DNA dela que ela passou para mim e eu não produzo tal proteína. Ok, então eu vou ter um genótipo que vai ser mesclado. Meu pai produz a proteína, me passou um gene que produz a proteína, e minha mãe passou um gene que não produz a proteína. Então eu vou ter um DNA mesclado. Então, vamos lembrar da aula básica de genética que todo mundo teve na biologia, na escola, na aula de ciências. Azão, azinho, pensando nas cores dos olhos, certo? O genótipo nada mais é do que isso. O azão é um genótipo, o azão é um genótipo, o azinho é outro genótipo. Qual a diferença entre eles? O azinho reflete aquela pessoa que tem o cor do olho claro. Então, quando a pessoa tem um azão, é porque ela puxou do pai ou da mãe um olho escuro. Se ela tiver dois azões, o azão e azão, o que ela vai acontecer? Ela vai ter olho escuro. Esse é o genótipo dela, azão. Então, o fenótipo é justamente a expressão deste genótipo. Então, quando você olha para a pessoa e vê lá que ela tem, por exemplo, no meu caso, eu tenho olhos claros, esse é o meu fenótipo. A cor dos meus olhos claros é o meu fenótipo, que é baseado no meu genótipo, que é azinho,
que veio dos meus pais. Meus pais não têm olhos claros. Ah, mas como é que pode? Porque eles têm outro genótipo, muito provavelmente azão, azinho meu pai, azão, azinho minha mãe. E aí eu tinha 25% de chance de pegar o azinho, azinho, eu dei essa sorte e saí com meus olhos verdes aqui. Então essa é a expressão fenotípica do genótipo, certo? Isso é o que a gente chama de herança genética. Então todas as características do meu corpo, o tom da minha pele, a cor dos meus olhos, a cor do meu cabelo, o tipo do meu cabelo, as manchas do corpo, a dermatite de contato, tudo que eu tenho, tudo que veio para mim, vem de uma herança genética. Então vem da combinação de todos os genes que estão nos cromossomos que vieram do meu pai com todos os genes que estão nos cromossomos que vieram da minha mãe. Então eu tenho ali 23 pares de genes, de cromossomos que vieram, 23 cromossomos que vieram do meu pai, 23 cromossomos que vieram da minha mãe, e que juntando esses pares me dão todas as características que eu tenho. Lembrando que o meu pai me passou o cromossomo sexual Y. Então, porque minha mãe é XX, meu pai é XY. Como ele me passou o Y, então eu fiquei no sexo masculino, certo? Então, sempre que determina o sexo, no caso, é o cromossomo que vem do pai, pelo fato de ele ser XY. Se ele passou o X, com certeza vai ser uma menina. Se ele passou o Y, com certeza vai ser um menino, ok? E desse conceito de herança genética vem o que a gente chama de predisposição genética. Aqui tem um exemplo claro, por exemplo, da cor dos olhos. Então, quando a gente fala de autossoma, tá? Por que é autossoma? Porque as características pessoais, físicas, tudo que a gente tem, vem desses 44 cromossomos autossomos que a gente chama. Os outros dois são os cromossomos sexuais. Então, nós temos ali características dominantes e características recessivas. Vamos entender bem isso daí, porque às vezes eu tenho uma mutação que não aparece em mim. Meu pai não tem, minha mãe não tem, minha avó não tinha, o meu filho teve. Por que isso acontece, tá? Vamos lá. Pensando na questão dominante. O que significa dominante? Significa que para que você desenvolva tal característica fenotípica, ou seja, que você consiga ver isso, você tem que ter um gene vindo do seu pai e da sua mãe. Igual, os dois. Então vamos pensar aqui, ó. Este pai, tá? Ele tem aqui, ó, um cromossomo aqui, ó, um gene branquinho e outro gene branquinho, ok? Então ele não tem nada, nenhuma característica desse gene. Tem ali o que a gente chama de wild type, no caso. Vamos colocar ele como o normal. O normal seria esse branquinho, tá? A maior parte das pessoas tem este branquinho, ok? A mãe, ela tem, do pai dela ela recebeu aqui, ó, um gene branquinho, e da mãe ela recebeu um gene azulzinho. Significa que ela tem uma mutação aqui, porém, ela não apresenta, ou no caso aqui ela apresenta, o dominante é o contrário. O dominante você precisa ter apenas um. Quando você recebe de um dos seus pares, do seu pai ou da sua mãe, você já tem a característica fenotípica. Desculpa, o que eu comentei antes era o recessivo. Então, você tem aqui, ó, a mãe, ela tem um gene que ela recebeu, que é o normal, entre aspas, tal, que a maioria das pessoas tem no caso, e ela recebeu aqui da mãe um gene com a mutação. O fato dela apresentar um desses genes com esta variação faz com que ela apresente a característica, tá? Então vamos supor, sei lá, como se fosse a cor do cabelo, vai. Então aqui eu tenho os dois com cabelo claro, no caso, tá? E aqui eu tenho ela com cabelo escuro. Por que ela tem o cabelo escuro? Porque ela recebeu de um dos pais o gene que dá o cabelo escuro e como ele é dominante, ela vai apresentar o cabelo escuro. Legal. Na hora que ela for passar isso para os filhos deles, tá? Nós temos 4 possibilidades aqui. O filho que pegue um do pai branquinho e um branquinho do pai também, tá? 2 casos aqui, no caso 50%, tá? Porque o pai pode pegar tanto esse com esse, quanto este com esse. Mas nós temos aqui 50% do pai pegar este com esse e esse com esse, o branquinho azul, o branquinho azul. Então nós temos 50% de chance dos filhos desse casal apresentarem, nesse caso, o cabelo escuro ou o cabelo claro, tá? Obviamente que eu não estou falando especificamente de cabelo, isso aqui é hipotético, só para vocês entenderem. No caso do recessivo, aqui sim dá para a gente dar o exemplo da cor dos olhos, por exemplo. Então vamos supor aqui o pai, ele é um azão, que é o branco, e azinho, que é o azul. A mãe é azão e é azinho também. Nenhum dos dois tem olho claro. Tá? Quando eles forem ter filhos, qual a probabilidade? 25% de pegar azão,
e ter olho bem escuro. Tá? 50% de pegar azão-azinho e você tem um olho castanho. E 25% de pegar o azinho-azinho e apresentar o olho claro. Então aí a predisposição genética é isso. Isso serve para todos os genes, tá? Pensando, por exemplo, no gene que eu comentei para vocês que eu estudei no mestrado sobre a alfa-quitina 3. Tá? Ele também é recessivo. Então, no caso, para que você não produza a proteína, você tem que ter dos dois pais a mutação que não produz a proteína. No caso, assim como meus olhos claros, eu também peguei essas duas mutações e também não produzo essa proteína. Tá? Eu tenho diversos marcadores aqui que são nesse sentido. É bastante interessante isso. E aí nós temos o que a gente chama de organização genética. Tá? Então nós temos aqui o nosso organismo, a nossa pessoa funcionando, e todos os fenótipos deste organismo, sejam anatômicos, fisiológicos ou comportamentais, são decorrentes das funções celulares de metabolismo, sinalização celular, motilidade, mitose, adesão, resposta ao estresse. Tudo isso vai gerar o nosso fenótipo. Às vezes nós temos características fenotípicas que não são apresentadas até que nós tenhamos que manifestá-las, tá? Então, sei lá, vamos pensar 2 irmãos gêmeos que têm uma coloração de pele igual e que os dois moram na Finlândia, tá? Um país extremamente gelado. Ok. Um deles resolve fazer faculdade na Austrália, onde é um país mais tropical, com bastante sol. Depois de um tempo ele volta com a pele já bem mais escura. Por quê? Porque ele apresentou a questão fenotípica ali, baseada no ambiente, que ele precisou gerar mais melanina para que você conseguisse ter uma pigmentação menor que era mais saudável para aquela região. Então nós temos aqui o fenótipo sendo caracterizado dessa forma, tá? Uma reação ao meio, no caso. Tudo isso controlado pela rede de genes que nós herdamos dos nossos pais, tá? Baseado nas proteínas que são produzidas pelo nosso genoma. E aqui você consegue ver o genoma, olha só, a fita do DNA inteira, e nessa fita do DNA nós temos aqui uns pontinhos azuis e uns pontinhos pretos. Esses pontinhos azuis é o que a gente chama de exon, e esse pontinho preto é o que a gente chama de intron. Lembra que eu falei para vocês que o cromossomo às vezes é muito grande, mas eles têm pouca quantidade de genes, mesmo tem uma quantidade de sequenciamento de pares grande? Por quê? Porque uma grande parte desse sequenciamento está no que a gente chama de intron. E esse intron não codifica os aminoácidos. Só é codificado os aminoácidos dentro desses exons, que estão aqui, ó. Os exons vão produzir todo o nosso proteoma, que vão dar luz a essa parte metabólica, a sinalização e todas as nossas características anatômicas, fisiológicas e comportamentais. Certo? Então isso é uma coisa importante da gente saber. E para fechar todo esse conhecimento, nós chegamos aqui no dogma central da biologia celular, ou da biologia molecular, que nada mais é do que a transcrição das informações que estão no DNA em proteína. Então nós temos ali o DNA, a fita dupla hélice, que se abre aqui em determinado momento para fazer a transcrição para uma fita de RNA mensageiro. Então aqui você está vendo aqui, ó, T virou A, o A virou 1, porque no RNA nós não temos a timina, nós temos a uracila. Depois o C virou G, então o T novamente o A novamente U, e vai assim. E aí nós temos aqui os códigos. O G, como falamos lá atrás, é o código de início, que é a metionina. Depois nós temos o AUC, que é uma isoleucina. Depois o UCG é uma serina. E por fim aqui o UAA, que é o código de parada. Ponto final, essa proteína está aqui, ó, produzida aqui, ó, um polipeptídeo com 3 aminoácidos. Perfeito. E aí nós temos aqui, antes disso ocorrer, quando você está saindo do DNA para o RNA mensageiro, para produzir essa fita madura de RNA mensageiro, nós precisamos de um mecanismo chamado de splicing. O que é esse splicing? É pegar essa fita que foi produzida aqui e retirar os introns que não carregam informações genéticas. Então nós eliminamos os introns e formamos uma fita de RNA madura, onde contém toda a informação genética que está dentro dos exons. Ok?
E aí sim nós temos a síntese proteica. Então aqui o ribossomo se liga na RNA, percebe que a RNA é 5 linhas, 3 linhas, por quê? Porque o carbono 5 está aqui, nessa faixa aqui, e os de baixo estão sendo ligados pelo carbono 3, aqui, ó, tá vendo? Por isso que nós temos a fita do 5 linha para 3 linhas. Então o ribossomo se liga aqui no código de iniciação, tá, da metionina, e vai produzindo aqui, ó, vai andando e vai produzindo todo o aminoácido, ó, todos os aminoácidos sendo produzidos aqui formando uma proteína, tá vendo? Até que ele encontra o código de parada. Encontrou o código de parada, ele sai da fita e aqui está o nosso aminoácido produzido, nosso polipeptídeo, nossa proteína, o aminoácido, nossa proteína produzida aqui, ponto final. Dessa forma a gente pega toda a informação genética e produz a proteína. Muito bem, legal. Falando bastante sobre essa parte genética e agora está na hora da gente falar qual é a relação disso tudo com o exercício físico. Muito bem, vamos lá. Vou fazer uma pergunta para vocês. Imagine a seguinte situação, que ocorre todos os dias nas academias, nas assessorias por aí. Chega um indivíduo para você, começar a fazer exercício com você e ele te dá lá o relato histórico dele. O cara tem diabetes, o outro tem hipertensão, o outro é obeso, o outro fuma, diversas situações, certo? O outro tem problemas crônicos articulares, musculares e tudo mais. Ok. Como que a gente lida com essas pessoas hoje em dia? A gente vai se pautar na fisiologia do exercício. A fisiologia do exercício é uma ciência que está aqui no Brasil, chegou na década de 70 e a gente conseguiu utilizar bastante conhecimento disso para a prescrição de exercício. É dessa forma que a gente prescreve exercício, baseado em fisiologia do exercício. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar prescrição das variáveis agudas de treinamento. Então, nós vamos falar sobre volume, sobre intensidade, sobre tempo de esforço, sobre ação muscular, sobre quais exercícios utilizar, para ir atrás de testes de força, testes de linear anaeróbio, testes de VO2. Vamos criar circuitos de resistência de força, dosando volumes e séries de exercícios. Dessa forma que a gente vai prescrever o exercício para as pessoas. Ok. Mas eu tomo remédio tal, legal. Então a gente vai controlar as suas doses de exercício dessa forma. Mas eu tenho isquemia, ok. Nós vamos basear o seu exercício em cima desses índices. Então, dessa forma que a gente prescreve o exercício. Sempre foi, certo? A gente sempre se baseou na fisiologia do exercício para a prescrição do exercício. Já parou para pensar? Muita gente não tem resultado. A gente prescreve treinamento que está nos livros, que está nos artigos. Olha, para fazer exercício com pessoas idosas ou para pessoas hipertensas, siga tal protocolo. Tal protocolo provou que 70% das pessoas melhoram. Ok. E os outros 30%? Esses outros 30% a gente vai fazer o quê? Eles não vão ter resultado nunca. Será que não está na hora da gente começar a usar uma informação um pouco melhor para realmente deixar o treino individual? Porque na fisiologia do exercício a gente consegue deixar o treino individual. A gente pega alguns índices que a pessoa tem para prescrever em cima daquele índice. Porém, quando você vai prescrever o treinamento, você está imaginando que você vai ter uma resposta metabólica, fisiológica, de acordo com aquilo que você está prescrevendo. Será que essa pessoa tem as informações genéticas que vão te ajudar a realmente causar aquele impacto sobre o metabolismo dela? Aí é que vem a pergunta. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Tipo de fibra muscular e obesidade. Esse artigo aqui é de 2001, não foi feito com genética, foi feito uma biópsia. Ele, inclusive, é de antes do projeto de Junão a ser finalizado, foi finalizado em 2003, se não me engano. E é uma informação que está aí e pouca gente utiliza. Olha só que interessante, pessoas obesas têm maior IMC do que pessoas magras, óbvio, tá? Diz o padrão mínimo, porque é óbvio isso. Porém, ele encontrou, nesse artigo, que pessoas magras têm maior percentual de fibras do tipo 1, enquanto pessoas obesas têm maior percentual de fibras do tipo 2x, aqui está 2b, mas entendam como 2x, porque é um artigo antigo mesmo, tá? O que significa isso, pessoal? Muito tempo a gente foi ensinado de que para emagrecer eu precisava fazer exercício aeróbico, certo? Legal. Para fazer exercício aeróbico, concorda que o volume e intensidade tem que ser dosado, então o volume tem que ser maior do que a intensidade. Se o volume é maior que a intensidade, você vai
estimular menos as fibras do tipo 2X e mais as fibras do tipo 2A e as fibras do tipo 1. Claro, legal. Mas o obeso tem menor quantidade de fibra do tipo 1 do que o magro. Ele tem maior quantidade de fibra do tipo 2X. As fibras do tipo 2X elas são menos ativas metabolicamente, justamente porque a gente ativa menos elas. Então você está falando que você precisa colocar o cara para fazer exercícios aeróbicos, tá? E tentar fazer o cara correr, porque corrida gasta bastante energia e ele vai conseguir emagrecer. E essa pessoa vai abandonar o exercício. Por quê? Porque ela não consegue fazer. Porque ela tem fibras do tipo 2X. Se a pessoa for muito persistente, ela vai conseguir fazer exercício. Sim, o problema é você romper essa pessoa, sair do sedentarismo e colocar essa pessoa para ativa e fazer com que ela tenha rotina de exercício. Quando ela atingiu isso, o fato dela ter fibra do tipo 2X, 2A ou 1 vai fazer com que ela tenha maior ou melhor rendimento. Mas, fazendo com que essa pessoa saia do sedentarismo, tem que ser um exercício que seja prazeroso para ela, mesmo que inconscientemente. Ou seja, o corpo dela precisa conseguir fazer. E quando a gente pega essa pessoa e coloca ela para fazer trabalhos aeróbicos, sendo que ela tem uma característica totalmente anaeróbia, isso não é prazeroso. Isso é cansativo e a pessoa não vai ver resultado realmente. Vai demorar muito mais tempo para atingir. Porque ela vai precisar de exercícios com intensidade alta para ativar as fibras que ela tem. Ela não vai conseguir fazer isso nos primeiros meses de treinamento. Então isso aqui é uma informação que tem a ver com a genética, porque essa diferença de tipo de fibra muito provavelmente tem uma relação com a genética, sim, mas é uma informação que existe há muito tempo, antes do projeto Genoma sair, ou seja, dá para a gente prescrever um treino de forma mais assertiva se a gente tiver mais informação. E se eu tiver mais informação genética, pessoal, será que vai me ajudar? Vou mostrar para vocês aqui, 4 genes, aqui no laboratório onde eu fiz o meu trabalho, onde eu faço o meu estudo, que é o laboratório do João Bosco Pesqueiro, lá no Atlas do Futuro, onde a gente trabalha bastante com esses 4 genes. Tá? São genes que codificam 4 proteínas. O gene da AGT, que codifica a proteína do angiotensina-gene, da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, o receptor de bradicilina, o receptor B2 de bradicilina, que a bradicilina é um potente vasodilatador, angiotensina-gene é um potente vasoconstritor, mas para que isso ocorra ele tem que ser convertido em angiotensina 2, e isso, quem vai fazer isso é a enzima conversora de angiotensina. Tá? E o gene da alfa-actinina 3, que é um gene que codifica uma proteína muscular, que é a alfa-actinina 3, que eu vou falar para vocês daqui em diante desses 4 genes. Só para que vocês entendam, tá? A ECA foi o primeiro gene associado com exercício físico. Eu acho que é o que tem mais estudos até hoje em relação ao exercício físico. O que está mais em voga hoje, o que mais os pesquisadores têm utilizado, estão inclusive falando para utilizar para prescrever exercício, é da alfa-actinina 3. Tá? Os outros estão associados com um pouco mais com a parte metabólica, junto desses 3 aqui, diretamente relacionados com o sistema renina-angiotensina, então tem bastante influência sobre exercício físico do dia a dia, com pessoas hipertensas, obesas e até diabéticas. Tá? Então vamos entender um pouquinho como funciona isso. Tá? O gene do angiotensina-gene. Existe um polimorfismo, agora vocês já sabem o que é um polimorfismo, certo? É uma mutação que ocorre em mais de 1% da população. Um polimorfismo que faz com que a pessoa tenha a troca de uma treonina por uma metionina no aminoácido de número 235 da composição desta proteína. Ou seja, você tem a troca de um nucleotídeo e a troca desse nucleotídeo faz com que você produza um aminoácido diferente. E aí você vai encontrar nesse gene aqui, pessoal, alguns artigos falando sobre C e T e outros falando sobre T e M. Tá? O T e M tem a ver com treonina e metionina e o T e C tem a ver com a troca da base, que é a timina e a citosina. Tá? As pessoas que têm essa mutação e se transformam aqui no caso, se apresentam como CC, ou seja, vieram com a mutação tanto do pai quanto da mãe, tem maior quantidade de angiotensina 2, ou seja, maior quantidade de angiotensina sendo produzido, que vai levar a uma maior quantidade de angiotensina 2. Isso leva a um aumento de pressão arterial em repouso. Desculpa o barulho, pessoal, acho que o vizinho começou a fazer reforma neste horário agora, eu não tenho como impedir, talvez atrapalhe um pouquinho. Leva a um aumento de hipertrofia cardíaca, aumento de pressão arterial em repouso, que possivelmente leva pessoas a terem maior performance em esportes de potência, porque você não precisa tanto assim
da luz do coração, com maior quantidade de sangue passando ali dentro por contração, como você precisa nos esportes de endurance, tá? Então, geralmente quem faz trabalho de potência, trabalho de força muito grande, acaba tendo uma hipertrofia cardíaca maior mesmo. Então, as pessoas estariam mais propensas a isso. Mas vamos pensar naquele caso do seu amiguinho ali, ó, do seu aluno hipertenso que chegou para treinar com você. Aí ele é CC. Se ele é hipertenso e tem essa condição, talvez você precisa tentar reverter um pouquinho isso, tentar fazer com que ele tenha mais luz nesse coração, certo? Entre mais sangue, para que você consiga tentar reduzir essa resposta hipertensiva, tá? E fazer uma resposta mais hipotensiva. Então, talvez os exercícios que sejam para eles tenham mais a ver com a parte aeróbica, sim. Mas será que se esse cara tiver maior quantidade de fibras do tipo 2x, vai consertar isso? Vai dar para fazer esse exercício aeróbico? Percebe que a coisa começa a tomar uma proporção um pouquinho maior? Você precisa ter informação agora da parte fisiológica, sim, para prescrição, mas a gente começa a ter que se atentar a toda essa informação genética que já está disponível e que vai ser utilizada em breve, pessoal, por todo mundo nas próprias academias. Você vai começar a receber da pessoa exames genéticos e falar, olha, eu tenho tais mutações em tais genes. Você não é obrigado a saber todos os genes, ninguém sabe os 25 mil genes, mas você vai ter que saber olhar e falar assim, você tem uma mutação, legal, essa mutação causa tal coisa, legal. Agora eu vou para a parte fisiológica e ver como que eu vou atuar com você baseado nessas mutações. O segundo gene aqui é o gene da ECA que eu falei para vocês. Você tem uma inserção de 287 pares de base no intron 16. Tá? E aí você tem as pessoas que têm a inserção vindo do pai e da mãe, a inserção que vem do pai e da deleção da mãe, ou vice-versa, e as pessoas que têm a deleção tanto do pai quanto da mãe. As pessoas que têm a inserção têm menor ativação da ECA. O que faz a ECA, pessoal? Você tem uma angiotensina-gene que foi produzido na sua maior parte no fígado, que tem a renina, a maior parte dela produzida no rim, e você tem a ligação de angiotensina-gênio com a renina produzindo angiotensina 1. A ECA, a enzima conversora de angiotensina, pega essa angiotensina 1 e transforma em angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor. Se você tem uma menor quantidade, uma menor ativação de ECA, você tem menor ação vasoconstritora. Logo, você tem um melhor condicionamento cardiorrespiratório que pode te propiciar uma melhor performance em esportes de endurance. Agora, se o seu aluno ele é um bebê, assim como eu, e tem maior ativação de ECA, tá? Ele vai ter menor condicionamento cardiorrespiratório, então assim uma maior resposta muscular. É uma pessoa que está propensa a ter maior hipertrofia cardíaca e uma melhor performance em esportes de potência. Opa, aqui a gente já consegue ver agora um padrão, né? Uma pessoa que tem também angiotensina-gênio também tem uma melhor performance em esportes de potência. Legal, então a pessoa que tem a mutação tanto de angiotensina-gênio quanto da ECA, talvez seja um bom esportista, mas vamos pensar em saúde, estou falando de exercício físico. Vamos pensar no seu aluno que é hipertenso. Ele é hipertenso, mas ele é forte. E eu sei que o exercício de força também ajuda no controle da hipertensão. Legal, ajuda mesmo. Mas será que para este caso seria aconselhável o trabalho de força? Sendo que o trabalho de força muito provavelmente vai propiciar a hipertrofia cardíaca numa pessoa que já tem uma condição genética que está levando a este quadro? Talvez a gente precise começar a rever os nossos conceitos baseados justamente nessa questão genética. Terceiro gene aqui, ó. O gene que codifica o receptor B2 de bradicinin. Tá? A bradicinin é um hormônio peptídico que quase todos os órgãos, quase todos os tecidos produzem. Tá? Ele tem uma função vasodilatadora. E ele tem uma relação direta com a ECA também, porque a ECA ela degrada essa bradicinin. Então, vamos pensar no seguinte. Como é que é a mutação dele? Ele tem uma inserção de 9 pares de base no exon 1. Então, a pessoa tem uma inserção aqui, ó, mais 9. Por que mais 9? Porque é uma inserção de 9 pares de base. Mas tem pessoas que não têm essa inserção, então ele tem menos 9 pares de base, tá? As pessoas que têm menos 9 pares de base têm maior eficiência metabólica no músculo. A bradicinina também está diretamente, esse receptor de bradicinina está diretamente relacionado também com a translocação do GLUT4, causando uma maior absorção de glicose durante o exercício e um maior fluxo sanguíneo para os músculos durante o exercício, porque a bradicinina ela tem uma função vasodilatadora. Então, a pessoa que tem essa característica menos 9, ela tem uma maior ação
uma maior quantidade, uma maior desse receptor, ou seja, recebe mais bradicinina. Então tem uma potencialização da vasodilatação. Então olha só, eu posso ter pessoas que têm a mescla de uma ECA bastante ativa com um receptor de bradicinina bastante ativo. Se você tem a ECA como um potente degradador da bradicinina, será que importa ter uma quantidade grande de receptor, de uma ativação grande de receptor de bradicinina, sendo que talvez eu tenha uma grande degradação de bradicinina pela ECA e talvez eu não consiga utilizar isso? Tem estudo mostrando que, na verdade, o oposto ocorre. A maior quantidade de bradicinina faz uma autorregulação sobre o sistema renina-angiotensina e sobre a enzima conversora de angiotensina, mas isso ainda está meio nebuloso, ainda é meio complexo e ainda tem controvérsia, tá? E o quarto gene que eu quero mostrar para vocês aqui, que é o gene do meu mestrado, alfa-fructina 3. Esse gene, olha só que interessante, ele causa uma mudança, tá, de um nucleotídeo que causa um stop codon, um código de parada na posição 577 dessa proteína, na produção da proteína. Tá? Isso faz com que você produza uma alfa-fructina 3 incompleta. Se ela é incompleta, ela não tem função, então ela acaba sendo degradada. Ou seja, a pessoa que tem essa mutação, assim como eu, ela é a pessoa que tem um gene X, tá? Um genótipo, aqui no caso um alelo X. E essa formação desse alelo X, quando você tem os dois pais no alelo X, você tem um genótipo XX e essa pessoa não expressa a alfa-fructina 3. A alfa-fructina 3 é uma proteína que faz a ancoragem da actina nas paredes das linhas Z. E o que se mostra na literatura é que essa proteína ela tem uma estrutura muito forte que faz com que ela rompa menos a linha Z durante o exercício. Se você tem um menor rompimento das linhas Z, é porque você consegue suportar mais carga. Se você consegue suportar mais carga, você fica mais forte, mais potente, mais resistente, no caso, que é a pessoa que expressa a alfa-fructina 3, que no caso seria este RR aqui, ó, que expressa tanto do pai quanto da mãe. Essa alfa-fructina 3 ela está presente na fibra do tipo 2, principalmente na fibra do tipo 2X. Olha só, a gente falou lá atrás que o obeso tem maior quantidade de fibra do tipo 2X. Muito provavelmente o obeso tem maior quantidade de alfa-fructina 3. Existe já alguma relação na literatura com isso, mas é muito pouca coisa ainda, não é nada muito certo, tá? O que se sabe é, antigamente se dizia, ó, essa artigo é de 2004, tá? Que existia maior frequência de atletas de potência, que são RR, e uma maior quantidade de atletas de endurance no XX. Não é verdade, tá? Existem artigos já mostrando que existe maior quantidade de atletas de endurance também com RR, tá? Pensa comigo, faz sentido, pessoal. A pessoa suporta mais carga, sofre menos lesão, ela consegue imprimir mais velocidade. Todas as provas, independente se são de curta duração, de longa duração, vence quem é mais rápido. Uma maratonista, um triatleta, vence o mais rápido. Então, se você consegue imprimir ao longo do seu treinamento mais carga, muito provavelmente você vai ser mais rápido. Então, o XX, na verdade, tem menor frequência em atletas de potência. Não quer dizer que ele tenha maior frequência em atletas de endurance, ok? Muito bem, legal. Vimos aqui 4 genes que a gente consegue entender um pouquinho sobre isso. Então, vamos voltar àquela situação lá atrás. A gente falou sobre um rapaz que é hipertenso, sobre um rapaz que é diabético, sobre um rapaz que é obeso, e que a gente prescreve o treino hoje em dia baseado em fisiologia do exercício, certo? O rapaz chega para você chega até às vezes com exames, olha, fiz o exame aqui, tá aqui, ó, meu VO2, meu limiar, legal, muito bem, perfeito. E agora, como é que eu prescrevo o treinamento para ele, sem saber, por exemplo, da alfa-fructina 3? Sem saber se esse cara tem uma maior predisposição para suportar mais carga ou menos carga. Se eu tiver essa informação, vai me ajudar a prescrever o treino? Vai. Vai, porque eu sei que esse cara talvez consiga treinar mais dias sequencialmente, porque ele vai ter menos lesão, ele se recupera mais rápido. Eu consigo colocar um pouco mais de carga dentro de uma periodizaçãozinha, um treinamento de força. Eu sei que esse cara vai conseguir render melhor, mesmo no dia a dia. Um aluno que está ali na academia. As informações genéticas vêm para isso, ajudar a gente a prescrever. Olha só que interessante esse artigo de 2015, que fala sobre a utilização efetiva da informação genética para atletas e treinadores. Mas eu vou trazer isso para o contexto do exercício físico da academia, tá? O que ele mostra aqui, pessoal? Ele mostra o seguinte. Nós temos aqui as variáveis de treinamento, certo? Treinamento físico.
Nós temos lá intensidade, volume, frequência, escolha de exercícios, volume de exercício, intervalo de descanso, quantidade de vezes que a pessoa vai treinar na semana. Nós temos todas essas variáveis que são prescritas. Então, um rapaz hipertenso chegou na minha academia, eu vou prescrever tudo isso para ele. Quando eu prescrevo para ele, o que eu encontro lá na frente? As pessoas que têm uma alta responsividade no treinamento e as pessoas que têm baixa responsabilidade no treinamento. Mas todos os treinamentos que eu prescrevi foram baseados em evidências científicas. Eu cheguei para o hipertenso e prescrevi tudo aquilo que as evidências científicas dizem que eu preciso prescrever para indivíduos hipertensos. O obeso, eu prescrevi o treinamento de acordo com todas as evidências científicas que existem dizendo que eu preciso prescrever para o obeso. Mesmo assim, tem pessoas que são autorresponsivas e pessoas que são baixo-responsivas a esse treinamento. Por que isso ocorre? Porque entre a prescrição do treinamento e a resposta ao treinamento, nós temos os fatores genéticos. Isso. E eu apresentei para você agora aqui toda a informação que vem lá do genoma com 4 genes apenas, tá? Nós temos mais de 300 genes, pessoal, associados com o exercício físico. Muitos deles, obviamente, não têm resposta nenhuma, tá? Eu apresentei 4 para vocês que tem bastante artigo falando sobre isso, principalmente na Factina 3. Mas, quando a gente prescreve baseado em fisiologia, pensando nos treinamentos nas variáveis agudas, você tem os fatores genéticos interferindo na resposta. Qual é a conclusão desse artigo, que é um artigo de revisão? Que, na verdade, os fatores genéticos têm que servir para a manipulação das variáveis de treinamento. Então, ela vem antes. A ideia não é pegar a genética e falar, legal, olha, você tem tal gene e você vai ser um atleta. Você tem tal gene e você não vai ser um atleta. Não é isso. A ideia é pegar a informação genética para deixar o treinamento mais assertivo de forma individual. Então hoje eu prescrevo, eu sou o cara que mais devora artigos científicos sobre treinamento para a obesidade. Prescrevo todos os meus treinos, só trabalho com indivíduos obesos, prescrevo todos os meus treinos baseados em evidências científicas de como tratar a obesidade mediante o exercício físico. Legal, perfeito. Mas, mesmo assim, eu tenho alunos que têm uma resposta alta e alunos que não respondem bem. Ah, mas não, ele não responde bem porque a dieta está controlada. Não, porque ele é preguiçoso. Sempre tem uma resposta. A culpa nunca é de quem está prescrevendo, sim de quem está recebendo a prescrição. Mas, muito provavelmente, ele não está tendo essa resposta porque a prescrição não está sendo bem de acordo com as informações genéticas que às vezes eu não tenho. A ideia desta aula é mostrar para vocês que precisamos começar a olhar para a genética como a gente olha para a fisiologia. A fisiologia surgiu na década de 70 aqui no Brasil e ainda hoje muita gente não utiliza. As informações do genoma estão disponíveis desde 2013, já tem muito artigo já que até antes disso já aplicava isso e a gente não tem esse conhecimento na nossa graduação e mesmo que tenha na nossa graduação nós não damos muito foco nisso porque ainda não está em voga. Mas quando isso aparecer, pessoal, você tem que estar preparado. Porque a prescrição do treinamento, quanto de intensidade, quanto de volume, quanto de frequência de treino que você vai dar, qual intervalo de esforço, tem que ser baseado na informação genética. E aí sim, a resposta do treino vai ser de acordo com as respostas individuais de cada pessoa. É para isso que serve a informação genética. Desta forma que a gente vai aplicar a informação genética no exercício físico. Tá? Deixar de aplicar o treino e deixar que a resposta seja baseada na genética de cada um e sim utilizar a informação genética para a prescrição. Legal. É isso que eu queria falar com vocês sobre a parte de exercício físico, mas vamos complicar um pouquinho, porque o profissional de educação física ele não trabalha só com exercício físico, ele também trabalha com atletas de alto rendimento. E muitos clubes hoje já têm informação genética dos seus atletas, mas nem todos eles sabem utilizar. Vou dar um exemplo para vocês, tá? O esporte de alto rendimento. Vamos pensar basquete. Nós temos aqui, ó, NBA rolando, começou a NBA novamente, nós temos a NBA aqui no Brasil. Nós temos basicamente 5 tipos de jogador, né? 5 posições. O armador, o ala armador, o ala pivô e o pivô. Se a gente for pensar nas características de hoje, como que a gente treina? A gente treina baseado naquilo que a gente espera que o atleta faça em quadro. Então nós imaginamos assim, de forma bem básica, tá? Obviamente tem muito mais informação do que isso, mas de forma bem básica. Nós imaginamos que o armador, o ala armador e o ala, que são aqueles jogadores que mais se movimentam em quadra, precisam ter uma característica mais resistente para suportar o jogo inteiro, enquanto que o ala pivô e o pivô, que são aqueles atletas que têm mais corpo, eles precisam ter mais força. Óbvio que isso já mudou já de um tempo para cá, principalmente na NBA, vários jogadores têm características diferentes. Estou mostrando para vocês um básico, só para a gente pensar de que forma o treinamento é feito hoje.
Hoje é dessa forma que o treino é feito. Então eu pego lá a posição no futebol, no lateral. O lateral é o cara que precisa ir e voltar o jogo inteiro, esse cara precisa ter resistência, legal. Um centroavante, não, esse cara precisa ter força para dar uma explosão, para correr na frente do zagueiro, para saltar, para conseguir isso, ganhar de cabeça. Então a gente treina as pessoas por posição. Mas será que aquele cara que está naquela posição tem características genéticas para aquilo? Vamos pensar no seguinte. Vamos pensar que você está lá treinando uma equipe de basquete, preparador físico de uma equipe de basquete, e o seu clube, o seu time de basquete faz análise genética lá com atletas do futuro, sempre procura atletas do futuro e faz essas análises, e a gente te entrega esse relatório aqui, ó. Tá? Mostrei para vocês 4 genes agora, mostrei? Então vamos pegar só a característica do pivô lá embaixo. Olha só a característica do pivô. O pivô é XX para a alfa-quitina 3. Significa que ele não expressa a alfa-quitina 3. Ou seja, ele tem menor capacidade de produção de força. Muito provavelmente ele precisa de mais tempo para se recuperar dos jogos e dos treinamentos, que você não vai conseguir colocar alta intensidade. Ele é TT para angiotensinogênio. Isso significa que ele produz menor quantidade de angiotensinogênio. Então ele tem menor resposta da angiotensina 2. Tá? Ele é -9 no receptor de bradicinin, ou seja, ele tem uma condição vasodilatadora muito boa. Tá? E ele é II para ECA, ou seja, ele tem a inserção dos pares de base e ele tem uma menor ativação dessa ECA, fazendo com que ele tenha uma menor resposta para exercícios de endurance. Mas ele é pivô, e eu quero treinar esse cara para força e para potência. Mas ele tem 4 genes que não permitem que ele desenvolva força e potência tanto quanto pessoas que têm outro gene. Não adianta mais eu prescrever treino baseado na característica da posição. Eu preciso começar a prescrever baseado na característica genética individual realmente. O que eu preciso fazer nesse caso? Transformar esse cara numa pessoa resistente, pegar o que ele tem de melhor e ajustar a forma desse cara jogar. É assim que você vai fazer com todos os seus alunos, seja isso no personal, com pessoas obesas, hipertensas, diabetes ou no alto rendimento. Tá? Mas, para saber um pouco mais de alto rendimento, fica aqui o convite para vocês. Em breve, logo agora em janeiro, fevereiro, na Academy aqui, eu devo lançar o curso completo, onde vai ter todas essas informações de exercício físico, mas a gente vai falar também sobre genética e preparação física. É um curso que vai estar disponível a partir de fevereiro no máximo. Tá? No final de janeiro já deve estar pronto aqui na plataforma. Ok? Pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês, por estarem aqui prestigiando esse curso. Para vocês que estão na plataforma e assistiram a aula agora até o fim, é só depois que terminar essa aula emitir o certificado de vocês, o certificado está lá válido. Para quem está pelo YouTube, quiser assistir essa aula depois, eu vou ver se eu consigo liberar ela pela plataforma mais para frente, tá? Se não, fica aqui meu convite para vocês assistirem o curso de genética e preparação física que vai ser lançado em breve. Certo? Se vocês tiverem dúvida, eu não estou conseguindo ver fórum agora nesse momento. Se vocês tiverem dúvida, pode deixar no fórum do curso, pode deixar no vídeo do YouTube, que depois eu vou responder com calma cada uma das dúvidas que vocês deixarem. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima, pessoal.